O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região, havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Então, na liturgia de hoje, a palavra de Deus vem nos ensinando a importância da luz para a nossa vida, né? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Como tudo se torna mais difícil para nós quando a gente não consegue enxergar, né? Quando a gente não consegue saber onde estamos pisando, qual caminho nós estamos tomando. De repente estamos indo para um abismo e a gente não sabe. Mas quando a luz se manifesta, né, tudo se torna mais claro e nós somos capazes de distinguir as coisas, tanto bem quanto mal. Também as cores vão se manifestando, toda a sua beleza. Então a vida sem Deus é uma vida sem luz, é uma vida onde nós não conseguimos enxergar a beleza
das coisas, das pessoas e a beleza do próprio Deus. Por isso que nós precisamos dessa luz. Nós estávamos perdidos nas trevas e Deus vem ao nosso encontro com benevolência, frágil, desarmado, para nos cativar e nos iluminar, mostrando que não devemos ter medo de Deus, como não devemos ter medo de uma criança recém-nascida. Então a gente percebe que as crianças, elas têm esse poder, né, de quebrar um pouco a nossa formalidade. Às vezes está num lugar, uma criança começa a brincar e ela vai criando um clima de ternura naquele lugar, principalmente quando é bem novinha, sim ou não? Então os que já são mais, né, tira do sério. Mas uma criança recém-nascida, ela traz isso, né? Ela acaba desarmando as pessoas. Ninguém tem medo de uma criança recém-nascida. Vejam o modo como Deus quis se manifestar no meio de nós. Muitas pessoas têm medo de Deus e antes mais ainda, né? Até os fenômenos da natureza, as pessoas achavam que eram deuses irados, que precisavam de sacrifícios, às vezes até sacrifícios humanos. Mas não. Deus se manifesta da maneira mais suave, a maneira mais mansa, mais humilde, mais frágil, para que nós não venhamos a ter medo de Deus. Ele poderia se manifestar de várias formas, como os próprios judeus pensavam. Um grande general, um grande líder carismático que viria para destruir os inimigos do povo judeu. Muita gente perguntava para Jesus, né? Quando será restabelecido o reino de Deus? Por causa dessa imagem de um Messias que eles imaginavam. Mas Deus surpreende a todos e vem até nós como uma criança recém-nascida, dependente, frágil, para que nós tivéssemos coragem de nos aproximar de Deus, com confiança, sem medo. E esta é a grande notícia da parte de Deus para todos nós. Nos foi dado um menino, um recém-nascido, envolto em faixas, que só por si é um sinal de esperança para a humanidade. Apesar de todas as nossas fraquezas, nossas fragilidades, quando a gente vê uma criança recém-nascida, a gente passa a ter ainda um pouco de esperança, que Deus continua acreditando em nós, continua apostando em nós, apesar das nossas fragilidades. Mas, celebrando o Natal, essa festa tão bonita, tão alegre, mas quantas pessoas, e talvez alguns de nós, que estamos celebrando o Natal com o coração apertado, sim ou não? Às vezes pela perda de uma pessoa querida, né? Recentemente, ou às vezes a lembrança, né, de anos e anos de convivência com pessoas, e já faz anos que a gente não tem mais a presença dessas pessoas. Talvez possa ser uma tribulação na nossa família, as desavenças, pessoas que a gente gostaria de estar perto delas, mas por algum motivo, né, alguma dificuldade, nós não conseguimos, neste Natal, estar de bem com essas pessoas. Talvez uma enfermidade, né, talvez uma dificuldade financeira, mas mesmo assim, nós devemos acolher a visita de Deus. Porque olhando para a história do próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, como ele foi recebido. Não tinha nem um lugar para ele na hospedaria, no hotel, na pensão, numa casa, e ele foi recebido num estábulo de animais.
né? Foi recebido numa manjedoura, que poderíamos dizer é um coxo onde se coloca alimento para os animais, e ele foi enfaixado, né? Como as crianças costumam ser, recebendo aí esses cuidados. Mas vejam que Jesus também passou por essa experiência de ser excluído da sociedade e ser recebido num lugar que não era adequado para uma criança. Mas mesmo assim, Deus continua nos amando, continua acreditando em nós. E os padres da igreja no início fazem uma leitura espiritual desta cena do presépio, olhando para esse tecido que Jesus foi envolto como uma prefiguração do sudário, que depois Jesus seria também envolto nesse tecido, nesse manto, no seu sepultamento e depois a sua ressurreição. Também olham para o próprio nome Belém, que significa casa do pão. E Jesus é colocado na manjedoura, onde os animais se alimentavam. Eles viam, né, como uma prefiguração da Eucaristia. Jesus que se dá em alimento para toda a humanidade. E nós somos uma prova disso. Até hoje, depois de 2000 anos, ainda somos alimentados pela palavra de Deus. E somos alimentados pelo seu corpo e sangue, né? Vejam como Deus age na vida de cada um de nós. E vemos também na experiência do nascimento de Jesus o quanto Deus se importa com cada um de nós. Deus que entra no tempo, Ele que está além do tempo, porque vive na dimensão da eternidade, mas Ele entra no tempo para que nós possamos perceber. Tempo e espaço são as condições para nós percebermos as coisas e distinguirmos. Uma coisa que não tem limite, né, a gente não consegue distinguir. Distingue uma pessoa, né, pela sua forma, pelos limites dessa pessoa, desse ser, um cachorro, um gato, qualquer coisa. Precisamos de espaço limitado para distinguir as coisas. E também tempo. Tudo que a gente vai perguntar, vai saber, a gente quer saber. Onde começou, onde terminou, de onde veio, são as categorias que nós precisamos para perceber a realidade ao nosso redor. Por isso Deus entra no tempo, para que também nós pudéssemos participar da eternidade. Vejam que maravilha de Deus. Ele entra no tempo, Ele que é atemporal, que é eterno, infinito, no nosso mundo perceptível, para nos chamar para participar da sua infinitude e da sua eternidade. Então eu gostaria de colocar para vocês um breve trecho de uma homilia de Santo Agostinho que fala a respeito disso, no século V, né, com grande profundidade. Podemos projetar? Vamos ler juntos? Isso é um texto dos mais profundos que falam sobre o Natal. Vamos lá. Caríssimos irmãos. Desde a eternidade é o Criador de todas as coisas. Nascendo hoje de sua mãe, tornou-se nosso Salvador. Por sua vontade, nasceu hoje para nós no tempo, a fim de nos conduzir à eternidade do Pai. Deus se fez homem, para que o homem se tornasse Deus, para que o homem comesse o pão dos anjos. O Senhor dos anjos se fez homem. Hoje se realizou a profecia que diz: céus, deixai cair orvalho das alturas, e que as nuvens façam chover o justo. Abra-se a terra
e germine o Salvador. O Criador tornou-se criatura para encontrar o que estava perdido. Deus nasceu como homem para libertar o culpado. O homem caiu, mas Deus desceu. O homem caiu miseravelmente. Deus desceu misericordiosamente. O homem caiu por orgulho. Deus desceu com a sua graça. Então vejam a profundidade, mas conseguiu mergulhar no mistério de Deus e no mistério do ser humano. Parece muitas vezes um filme de ficção científica, mas é a realidade mais profunda da nossa vida. Quantas pessoas que já passaram dessa condição. E também nós vamos passar. Por isso que é importante a gente aproveitar o tempo da graça, né? Deus vem com a sua graça para que nós possamos participar da sua eternidade, da sua felicidade. E tudo isso está em nossas mãos, neste exato momento. A cada minuto, a cada segundo, nós podemos aproveitar essa graça, como diz o apóstolo Paulo, para trabalhar a nossa salvação. Na carta a Tito, Jesus é apresentado como modelo de ser humano. Jesus é o modelo de ser humano apresentado por Deus desde o início. Mesmo depois da nossa queda, Deus não nos abandonou, mas continuou nos amando e acreditando em nós. Enviou os patriarcas, os profetas e depois o seu próprio Filho, que veio pessoalmente cuidar da nossa situação, do nosso caso, como diz na carta a Tito. A graça de Deus se manifestou trazendo a salvação para todos os homens. E nós percebemos que à medida que Cristo vai se formando em nós, quando acolhemos a pregação da palavra, vamos nos tornando novas criaturas e, como diz o texto, vamos nos libertando das paixões mundanas e passamos a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então vejam, Ele se entregou para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Então vejam que o grande chamado de Deus, se olha todo o trabalho que Deus teve, é justamente para nos chamar à santidade, a participarmos da sua glória, como vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, até que Cristo se forme em nós. E precisamos nos perguntar, como está se manifestando em nós esse nascimento? Primeiramente, essa acolhida de Jesus, esse nascimento, esse desenvolvimento a partir da fé. Jesus pode nascer na vida de cada um de nós a partir da nossa fé, e aí passaremos a ter os mesmos sentimentos de Cristo, os mesmos pensamentos, o mesmo agir de Cristo. Então vamos ficar de pé e vamos cantar esse refrãozinho, do apóstolo Paulo, pedindo a graça de que Cristo possa se formar em cada um de nós. Então é mais ou menos assim, não sei se vocês cantam também. Até que Cristo se forme em vós, em mim, em ti, em nós todos.